Oi, meninos! Aqui é a professora Geisiane e nós hoje vamos dar início ao estudo de planificações de sólidos geométricos, certo? Nós vamos começar observando o que são os sólidos geométricos, certo? Nós temos aqui alguns exemplos. Esses exemplos já são conceitos formados, como, por exemplo, o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone e a pirâmide. Mas a gente tem que observar o seguinte: cada sólido geométrico ele é formado por uma figura geométrica, uma figura plana. Por exemplo, o cubo ele vai ser formado por 6 lados que tem o formato de um quadrado. Então, são 6 quadrados, certo? Já o paralelepípedo, ele tem o formato de retângulos e também pode ser formado por quadrados. No caso aqui ele tem um quadrado, essa face de cima, e aqui do lado ele tem os retângulos. Já o cilindro, ele é formado por 2 círculos, um aqui em cima e outro aqui embaixo, e a lateral ele é um retângulo, contornando esses círculos. O cone, ele é um setor circular, ou seja, ele pega um pedacinho lá do círculo e ele forma essa pontinha aqui, e abaixo tem um círculo. A pirâmide ela é formada por triângulos nas suas laterais, certo? E a base ela pode ter vários formatos. Aqui nós temos um triângulo, mas pode ser um quadrado, um retângulo. Um retângulo não, pessoal. É um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono, certo? Pode ter vários lados. E dependendo do formato aqui da base, se ela for um triângulo, no caso terá 3 lados, aqui 3 triângulos aqui formando o lado, ok? E a esfera, ela é toda circular, certo? Tirando isso, sobre o conceito dos sólidos geométricos, a gente vai dar continuidade para a gente saber, afinal, o que é a planificação de um sólido geométrico. Olhem só. A planificação nada mais é do que esse sólido na forma plana. Ou, eu posso dizer que a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em suas dimensões. Essas planificações são usadas de diversas maneiras, como para calcular a área dessa superfície e até mesmo para calcular o seu volume, ok? Então, olhem só, quando eu falo de uma planificação, eu falo justamente disso aqui, ó. É como se eu fosse abrir essa figura. É como se eu pegasse um cubo, ou um dado, que tem o formato de um dado, e abrir ele todinho. Como eu tinha falado lá no início, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Aqui ele cortou um pouquinho a figura, mas são 6 quadrados, certo? 1, 2, 3, 4 e mais 2 aqui de lado, 6. O cilindro, ó, quando a gente abre o cilindro, o que é que a gente vai ter? Ó, 2 círculos e um retângulo. Já essa pirâmide aqui, ó, ela é uma pirâmide de base quadrada. Aqui na parte de baixo, onde apoia no plano, ele é um quadrado. Olha, um quadrado, e logo eu vou ter 4 pirâmides, 4 triângulos de lado, certo? Já esse prisma, que a gente pode chamar de prisma, porque ele tem 2 bases. No caso, se a gente colocar ele não na horizontal, mas na vertical, nós vamos ter 2 bases triangulares e o seu lado é um retângulo, são retângulos, ó. 3 retângulos e a base é um triângulo, 2 triângulos no caso. Que a diferença da pirâmide para o prisma é justamente isso. A pirâmide vai ter apenas uma base, já o prisma vai ter 2 bases, certo? Dando continuidade, o que é que a gente pode ver aqui? Eu coloquei 2 questãozinhas do Enem, que muita gente diz, professora, mas isso é muito fácil. Não é também tão fácil, mas também tem muita gente que erra por achar muito fácil. Olha só, é uma questãozinha do Enem 2012, questão 149, e ela nos diz o seguinte: Maria quer inovar na sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Aí temos 3 figuras, certo?
E ele quer saber o seguinte: quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, se a gente observar, na primeira figurinha, ó, eu tenho 2 círculos e um retângulo. Se eu fechar essa figura, se eu dobrar esses 2 círculos e envolver com esse retângulo, eu vou formar um cilindro. Automaticamente, ó, eu já vou descartar a letra B e a letra C. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra D, ou vai ser a letra E, certo? Já na segunda figura, eu já observo que eu tenho 2 bases, que são essas asinhas aqui abertas, ó. 2 bases, então ele não é uma pirâmide, ele é um prisma. Então, automaticamente, eu sei que é um prisma. Agora, esse prisma vai ter que tipo de base? Aí eu vou observar. A base tem quantos lados? Pode ser tanto esse aqui como esse aqui. Ele vai me dar quantos lados, afinal, essa base tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que tem 5 lados eu posso chamar de pentagonal. Então, automaticamente, eu já descarto a letra E, porque ele diz que só é o prisma. Mas, na verdade, ele é um prisma de base pentagonal. Então, não pode ser nem letra E, nem letra D. E me sobra apenas a letra A. Só para a gente terminar a questão, ó, ele diz que é cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Ele colocou aqui, ó, no meio um triângulo mais claro, mas se eu fechar essa figurinha, pegar essas 3 abas aqui mais escuras e fechar, vai formar um triângulo de base triangular, certo? Então, seria a letra a resposta da nossa questão, certo? Letra A. Já na nossa próxima questão, nós temos uma questão do Enem de 2011. Ele nos diz o seguinte: a figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada... Olha só, se a gente desconsiderar aqui o cabo da sombrinha, que tipo de figura eu terei? Olhem só, ele tem um círculo. Então, se é um círculo, ele não é uma pirâmide, que a pirâmide tem que ser uma base plana, né? Uma superfície plana, regular. Então, olhem só, é um círculo e tem uma ponta. Automaticamente, você vai me lembrar de um cone, ok? Então, a resposta seria a letra E. Professora, só esse tipo de questão? Não. Por exemplo, no Enem do 2019, tinha uma questão que ele fazia uma iluminação por cima de um letreiro. E você tinha que visualizar para identificar essa forma desse letreiro no chão, por exemplo, pela imagem, tá certo? Então, a gente precisa usar nas planificações esse tipo de questão de visualização. Eu vou observar a questão e vou analisar, tá certo? Então, espero que a aula tenha sido muito proveitosa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, meninos.